Glória a Deus! Quem está feliz aí, dá um glória. Primeiro dia de conferência, muito bom. Olha, tá bom demais e vai ficar melhor ainda. Por quê? Porque aqui a gente trabalha com pessoas internacionais, né? Aqui a gente chama pregadores internacionais para estar aqui conosco. E hoje, nada mais, nada menos, nós convidamos uma pessoa muito especial. Eu falo isso particularmente porque, assim, é um grande amigo meu. Então, vem para cá, Gilmar Júnior. Agora, apresentamos a vocês aquele que será guiado pelo Espírito Santo para nos guiar ao único caminho, para que até que ele venha, possamos estar pronto e sair voando com ele. Espere, porque o mais importante que você tem é Cristo dentro de você, a graça dele dentro de você, o amor dele. Isso vale mais que qualquer riqueza desse mundo. Gilmar Júnior. Gente, Gilmar Júnior, mas para mim é Junão Jump. Júnior, ele, assim, foi um amigo, é um amigo muito especial, mas na minha conversão, assim, ele foi uma peça-chave que Deus botou na minha vida. Eu era nova convertida e Deus me deu esse amigão. Foram muitos cachorros quentes na casa dele, lembra? A galera se reunia lá. Eu, o Jefferson, inclusive ele é o nosso cupido, tá? Jefferson sortudo, casou comigo, graças ao Junão. Nosso primeiro beijo foi na casa do Júnior, inclusive. Olha só. Eu nunca vou esquecer do Júnior. Mas, assim, além de um amigo muito querido, ele é um homem de Deus, e quando você conversa com o Júnior, não tem como a gente não sair mais apaixonada por Jesus. Porque ele traz tanta convicção, que você quase levanta a mão e aceita Jesus de novo. De tão cheio de Cristo que ele é. E assim, eu tenho muito orgulho. E agora, esposo da Raíssa. Toda a Raíssa é gente boa de Deus, é maravilhosa. Então, assim, vai crescer mais ainda. Então, fique atento, escute cada detalhe que ele vai falar, que com certeza ele vai ser boca de Deus nesse lugar. Amém? Vamos orar por ele? Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigada, Senhor, pela vida do Júnior. Senhor, como eu falei aqui, que ele seja boca do Senhor nesse lugar. Que tudo que ele falar, Senhor, venha do teu coração. E que estejamos atentos, Senhor, para escutar cada palavra. Que estejamos atentos, Senhor, para sermos transformados, Senhor, de glória em glória, Senhor. Então, instrumentaliza teu filho, Senhor, e fica à vontade em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quebra tudo aí, João. Já pegou, tá ótimo. Boa noite, gente. Glória a Deus. Bom, já há uns 4 anos que entendi que Deus tem me capacitado, né, para pregar a palavra de Deus, né, no culto. Eu sou lá da Igreja Batista da Rocinha, mas confesso que hoje eu estou aqui, né, parece a primeira vez, de verdade, porque para mim, sinceramente, dividir o púlpito, né, eu já falei isso para o Jefferson, já falei isso também até para ele há alguns anos, mas provavelmente não vai lembrar, mas eu tenho uma lista dos 10 melhores pregadores que eu já escutei. E uma pessoa dessa lista, né, é o pastor André. Para mim, é um dos melhores pregadores que eu já vi. É uma das pessoas que mais me ensinaram também com a vida, com a maneira de viver. Então, compartilhar o púlpito com um dos caras, dos 10 melhores pregadores que eu já vi, realmente é algo bem complicado. E esse ano, agora, dia 8 de novembro, eu completei 21 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. E aí também tive a oportunidade de pregar lá na minha igreja, fiz alguns agradecimentos lá, né, em público, mandei mensagem para alguns que eu não pude estar junto, porque acredito que a gente não caminha sozinho. A gente só consegue viver o propósito de Deus, chegar até o final da vida firme em Deus, com ajuda aqui na Terra. Por isso nós somos igrejas, né? Então, eu já falei com o Jefferson, com a Raíssa, com a Conceição, que são as pessoas aqui da igreja que mais
me ajudaram, né, nos bons e nos maus momentos, né? Mas também agradecer ao pastor André, porque por mais de 10 anos ele me pastoreou. Quando eu me converti, né, ele era o nosso presidente, e como esse homem me inspirou. Tanto em pregação, assim, as melhores pregações que mais me edificaram, de todas elas, muitas vieram da voz dele e o jeito de viver também, sabe? Eu até brincava com o Gerson, que o homem mais santo que eu conheço aqui na Terra é o pastor André. Então, assim, vocês têm um privilégio de ter um grande homem de Deus como pastor de vocês, gente. Escuta esse homem, porque ele não fala só com as palavras, ele fala com a vida também. Imita, Paulo fala, né, sejam imitadores de mim como eu sou do Senhor, né? Ele falava isso porque ele tinha convicção de quem ele era em Cristo. E eu tenho certeza que eu posso falar com toda segurança, imitem a conduta do pastor André, porque ele é um imitador do Senhor, né? E eu sei que não mudou. E as pessoas que eu mais admiro, né, seja que subam em púlpito, seja que não subam em púlpito, são as pessoas que passam 10, 15, 20 anos e continuam apaixonadas por Jesus. Porque chegar é mole, aceitar Jesus num domingo, numa quarta-feira é mole. O difícil é se manter na fé, porque vem dificuldade, vem tribulação, vem ganhos, vem perdas, vem dores, e aí você precisa ver onde é que está o teu coração de verdade. E aí são essas pessoas que passam por vento, passam por tempestade, mas continuam declarando que Jesus é a razão da sua vida. E aí essas pessoas têm minha admiração. Então, esse ano, o dia 8 de novembro, fez 21 anos que eu nasci de novo. Eu também queria te agradecer, pastor André, porque eu também não teria chegado aqui sem a tua ajuda, sem teus conselhos, sem a tua vida que me inspirou a poder estar de pé até hoje. Então, é um privilégio, uma honra para mim estar no púlpito, dividindo o púlpito com alguém que eu tanto admiro e que eu vejo Jesus claramente na vida dela. Amém? O tema de hoje, né? O tema do nosso congresso é Até que Ele Venha. E como eu gosto desse tema, gente. Eu acredito que a gente tem chegado num tempo, né? E eu sou uma pessoa que assisto muito a pregação, eu gosto muito de ser alimentado, leio Bíblia, vou atrás de coisas, filtro o que é bom, filtro o que é ruim, e tentando sempre aprender, tentando sempre extrair um pouco de cada coisa. E assim, essa palavra, até que Ele venha, ou a volta de Jesus, ou o dia do juízo, ou aquele grande dia, como tem sido raro a gente ouvir essa palavra. Como nossos púlpitos têm falado cada vez menos sobre esse tema, a volta de Jesus. O que parece é que essa geração de hoje, né, que tem tantos problemas na alma, né, sofre tanto, de tantas dores emocionais, tem sido tão necessitado de palavras de autoafirmação, que parece que só vai dar sentido para a vida dessas pessoas quando a gente fala de bênção material, bênçãos emocionais, prosperidade emocional, e é como se a vida na Terra está sendo tão ruim, tão complicada emocionalmente, que os púlpitos hoje estão sendo levados a simplesmente pregarem um bem-estar aqui na Terra, um bem-estar na alma. E aí a gente já esquece do céu, a gente esquece que existe uma vida após aqui, a gente esquece que o nosso rei está voltando, a gente esquece que, por mais que a gente viva aqui, a gente tem que planejar sim a vida aqui, tem que estudar, tem que crescer, tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro, mas entender que no final de tudo nós somos cidadãos de lá, do céu, a gente está aguardando a vinda dele. Por mais que a gente planeje aqui, o nosso foco, o nosso coração tem que estar acima de tudo no céu, em Jesus, na volta de Jesus, e viver até que Ele venha. Uma vez eu ministrei uma palavra lá na igreja, eu estava falando sobre os heróis da fé, e eu gosto muito de mexer, né, assim, com as pessoas, e eu acho muito interessante aquele texto lá de Hebreus 11, né, vai falando de todos os heróis, e uma vez eu estava lá na igreja pregando, e eu comecei a falar dos heróis da fé, de Abraão, Jacó, Isaac, e toda aquela galera ali daquela primeira lista, e a primeira lista, se vocês forem ler lá de Hebreus 11, são homens que venceram, que enricaram, que prosperaram, que reinaram, que venceram batalhas, e eu profetizei lá para a igreja, eu falei, olha gente, vai ter gente aqui nessa igreja, e eu também profetizo para vocês, que o Senhor vai levar pessoas aqui, para estarem a níveis altos mesmo, para falar com gente alta aqui na terra, para poder levar o evangelho para essas pessoas. Deus talvez possa te enricar, para você estar lá nesse nível, sabe, da sociedade, para Jesus ser revelado para aquelas pessoas ricas.
Mas também, gente, tem uma outra lista lá de Hebreus 11 que falam de pessoas que nunca prosperaram, que viveram em cavernas, que mal tinham outra roupa para vestir, que eram perseguidos, que eram humilhados, e aí depois a Bíblia fala assim, e a terra não era digna deles. E aí eu profetizei para a igreja, talvez tenha gente aqui que nunca vai sentar nesses níveis, que nunca vai ganhar um alto salário, mas pode ser lá na faxina, você vai ser uma referência de Jesus naquele lugar. Pode ser carregando peso, você vai ser uma referência naquele lugar, porque se Deus quiser te colocar no lugar alto, Ele vai te colocar para a glória dEle, mas se Ele permitir você ficar no lugar ali humanamente baixinho, talvez seja naquele lugar você vai ganhar muito mais almas do que aquele que estava lá. Talvez você queira sentar lá com o presidente do Brasil e ganhar ele para Jesus, amém? Eu também gostaria, mas e o faxineiro do presidente também não precisa de Jesus? Quem que quer ser o faxineiro do presidente para ganhar os outros faxineiros também? Está me entendendo, gente? A gente precisa viver uma dispersação do Espírito Santo. Se Ele quiser fazer algo grande na tua vida, humanamente falando, Ele vai fazer, mas se talvez Ele não fizer isso, aí no nível que você está vivendo, Ele vai glorificar o nome dEle. Então, a gente precisa entender que a nossa vida existe para a honra e glória dEle. E aí uma outra coisa que eu falei lá na igreja, Deus, Ele é um Deus que prospera, amém? Você entende que é um Deus que prospera? Ele é um Deus que cura, amém? Você entende que Ele é um Deus que cura? Ele é um Deus que liberta, você entende que Ele é um Deus que liberta? Amém? E eu falei para as pessoas assim, cara, Deus pode fazer algo grande na tua vida, Deus pode te tirar dessa situação, Deus pode te abençoar muito, e eu acho muito difícil você viver 20, 30, 40 anos e Deus não te abençoar, mas ainda que isso não aconteça, olha só, gente, Deus nunca... talvez Ele não tenha te prometido, certo, você vai prosperar, talvez você nunca ouviu uma palavra concreta de Deus falando, olha, eu vou te abençoar financeiramente, talvez alguns tenham ouvido, talvez outros não, mas eu tenho certeza que tem uma coisa que todo mundo aqui já ouviu, Ele falou, vai chegar um dia que eu vou voltar, eu vou limpar toda lágrima, no lugar que eu vou te levar não vai haver mais dor. Então talvez, querido, você pode viver uma vida aqui nessa terra e nunca receber aquilo que Deus prometeu, ou ter uma vida dos teus sonhos, mas vai chegar o dia, quando o Senhor voltar, aí sim você vai viver a vitória de verdade. Talvez a tua vida aqui na terra não seja vida de só vitória, mas tem uma promessa que Ele fez, se você se manter firme, essa promessa é mais certa do que o ar que eu respiro, Ele vai voltar, e naquele lugar não vai mais haver dor. Então, enquanto Ele não chega, o Senhor quer que eu e você vivamos com propósito aqui na terra. Amém? Eu não comecei a ministrar, não. E eu orando ao Senhor, pedindo para Deus falar comigo, porque essa palavra aqui, eu não estou sendo hipócrita, não estou sendo demagogo, é primeiro para mim, gente. Eu preciso muito mais dessa palavra do que vocês. Não é alguém que preparou uma palavra para ministrar para vocês. Alguém que está precisando dessa palavra e só quer compartilhar aquilo que o Senhor já falou com ela. Então, o Senhor já falou comigo, já edificou, já me deu uns puxão de orelha, já mostrou o amor dEle por mim nessa palavra, e o que eu estou fazendo aqui essa noite é só compartilhar aquilo que Deus já falou comigo e relembrar também para que eu continue lembrando daquilo que eu preciso fazer e preciso me posicionar, amém? E o tema da mensagem, está aí o slide? O tema da mensagem é a resposta de tudo o que eu recebi. Você pode ler comigo? A resposta de tudo que recebi. Mais uma vez. A resposta de tudo que eu recebi. Amém. Glória a Deus. Lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 6 e 7, a palavra de Deus diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, gente, o grande feito do Senhor aqui na terra, depois de ter criado a humanidade, né? A gente já sabe o que aconteceu lá, Deus criou Adão e Eva, eles foram lá, desobedeceram, e por causa disso mancharam a terra, mancharam a descendência, e toda a humanidade ficou toda suja, toda lascada. E aí Jesus precisou vir, muitos anos depois, para fazer o sacrifício por nós. E essa é a coisa mais importante que existe, gente. Jesus veio na terra e morreu por cada um de nós. A gente não merecia, era um preço impagável, todos nós aqui, sem exceção, a gente está alegre, teve uma dança maravilhosa aqui, louvores maravilhosos, mas a grande verdade é que nada disso teria acontecido se não fosse a graça do Senhor, o favor que a gente não merece. Eu estava falando ali para o Senhor, eu não mereço estar aqui,
eu não mereço ser nem crente, mas um dia tu me amou, tu não olhou para os meus pecados, igual a gente cantou no louvor, né? Não atirou a pedra, né? Muito pelo contrário, ele nos resgatou ali e nos transformou, e a partir dali nós somos nova criatura, e a gente pode aqui colocar uma camisa no sábado à noite e celebrar o amor de Jesus, porque Ele nos amou, Ele nos salvou, e agora nós somos pertencentes ao Senhor, pertencentes ao reino de Deus, filhos dEle, propriedade dEle, amados dEle, e agora somos uma família dEle, que estamos aqui no sábado à noite reunidos, buscando, e eu estava orando ali, estava louvando, e veio uma pergunta: por que eu estou aqui? Por que nós estamos aqui reunidos? Por que todo domingo, toda quarta a gente se reúne? E aí a resposta veio no meu coração bem forte, assim: a gente se reúne porque a gente está ensaiando até que Ele venha. Aí, sabe qual foi uma alusão que veio no meu coração? É muito louco, veio uma parada bem louca no meu coração. É como se você tem uma pessoa que você gosta muito, e ela saiu para viajar, e ela falou: vou viajar, mas eu vou voltar, vou deixar uma pessoa aqui que é tão importante quanto eu, mas vocês estão aguardando tanto, vou voltar, mas enquanto vocês não me veem pessoalmente, vai falando comigo pelo WhatsApp, vai falando comigo por ligação. O que eu entendo o WhatsApp e a ligação? É esses momentos com Deus. Você vê Deus face a face, como Ele é? Não, a gente vai ver Ele um dia, mas enquanto esse dia não chega, a gente vai trocando as mensagens com Ele, que é se relacionando com Ele aqui no culto, é se relacionando com Ele em casa, até que Ele venha, porque Ele nos salvou e nos comprou para que a gente pudesse ser assim. E lá em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, a Bíblia diz assim: fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cara, essa frase de Paulo, por muitos anos eu tinha muito problema, muito conflito com ela, porque Paulo fala: agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nessa terra, no corpo, eu vivo pela fé. Será que a gente entende de verdade esse texto? Será que a gente vive esse texto? Será que a gente já entendeu que a gente já foi crucificado com Cristo e agora a gente já não vive? Agora Cristo vive em nós? E a vida que a gente vive aqui na terra, a gente precisa viver para a glória dEle? Um dos motivos dEle ter deixado a gente aqui é para viver para a glória dEle. Porque Ele podia simplesmente nos salvar e falar: olha, agora eu vou levar todo mundo para o céu, e a gente vive lá alegre, feliz, sem choro, sem lágrima. Mas Ele nos deixou aqui no mundo caído, no mundo podre, no mundo difícil de se viver. Por quê? Para que a gente viva aqui pela fé, porque ainda tem muita gente lá fora que precisa da referência para que possa entrar no reino de Deus também. A Bíblia diz que os anjos queriam evangelizar o mundo, os anjos queriam esse papel, mas o Senhor falou: não, eu vou salvar aquele pecador, trazer para mim, limpar, lavar, colocar o maior poder dentro dele, e ele vai ser o responsável por ganhar o outro ser humano. E esse privilégio o Senhor deu para mim e para você. Mas será que a gente tem vivido a vida aqui no corpo pela fé? Será que a gente vive crendo em Jesus? Será que a gente não entrou naquela geração que eu falei aqui, essa nova geração que está mais preocupada com os bens aqui na terra, que está mais preocupada em fazer dinheiro, em prosperar, em ter uma vida saudável, uma vida boa aqui na terra? Ou a gente realmente está vivendo o que a gente canta lá: por Ele que eu estou gastando a minha vida? Será que a gente realmente está gastando a nossa vida? Ou a gente está vivendo só para o nosso bel prazer? O meu dinheiro, a minha vida, a minha fé, o meu Deus? Ou será que a gente está vivendo para compartilhar esse Deus com as outras pessoas? Ou será que a gente está vivendo pela fé? Será que aos domingos a gente tem um dinheiro no bolso e o nosso dinheiro também serve para Ele? Porque o pastor André já ensinou isso uma vez: quando a gente acredita em algo, a gente investe o nosso dinheiro nesse algo, né, pastor André? Eu esqueço disso até hoje, principalmente em relação à igreja. E a mesma coisa: quem aqui entende que a sua vida pertence ao Senhor? Levanta a mão. Sua vida pertence ao Senhor? Você entende que agora já não é você que vive, Cristo vive em você? Então tem uma notícia para te dar. Se você pertence ao Senhor, a tua vida não é mais tua. Se você pertence ao Senhor, o teu dinheiro não é mais teu. O Senhor só está deixando para você administrar. E se administrar de uma maneira errada, vai dar conta com Ele, porque o dinheiro é dele. Se nós estamos administrando o nosso corpo de maneira errada, a gente vai dar conta, porque o nosso corpo é dele. Se a gente está administrando a nossa vida espiritual errada, a gente vai dar conta, porque a nossa vida é dele. Então, se a gente diz que nós somos dele, o Senhor quer que eu e você, de verdade, viva para ele. A vida que você vive aqui na terra, pode ser que você viva mais 30, 40, 50 anos, viva pela fé.
Viva confiando no Senhor. Mesmo quando as propostas de Satanás lá fora serem muito grandes, mesmo quando a tentação for muito grande, a gente recusa porque a gente vive pela fé. Abri um parênteses aqui, né? Acho que não tem muita criança aqui. Quando a gente vai lá e liga naquela TV, aquelas porcarias, é porque a gente não vive pela fé. Porque naquele momento que você viu aquela porcaria, você entendeu, Deus não está aqui. Deus não está vendo. Então, logo, eu posso pecar. Eu posso viver essa vida. Porque Deus não existe. Então, a gente não está vivendo pela fé. Se a gente vive pela fé, a gente sabe que Deus está conosco em todos os momentos. E tem coisas que Ele se importa e que fere a Ele. E se fere a Ele, eu não vou fazer. Porque eu vivo pela fé. Eu acredito nele. E se eu estou com esse problema, ao invés de ir lá e cair, porque ninguém está vendo, eu vou pedir força àquele que eu não vejo, que vai me capacitar para eu vencer aquela situação e poder viver pela fé aqui nessa terra. Então, o Senhor nos deu essa graça para nós. E por isso a gente agora vive para Ele. Agora a nossa vida pertence a Ele. E lá em Efésios também, no capítulo 2, no verso 8 ao 10, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós as praticarmos. É interessante esse texto porque muita gente tem uma coisa que eu tem me dado muita repulsa, né, no meio cristão, é a entrada da famosa hipergraça, né? Entrou essa coisa dentro da igreja e parece que pode tudo, parece que a gente tem essa permissão de Deus, porque Deus te ama, porque você é um pobre coitadinho, o teu pecado não é grave, é só uma fraqueza, e Deus entende, Deus compreende, e Deus vai passar a mão na tua cabeça, porque Ele é amor. E aí, sempre quando a gente fala, uma vez eu estava debatendo com uma pessoa, e estava falando, ela estava falando assim, a gente não é salvo, nada que a gente faz pode trazer salvação para a gente. Tudo vem pela graça. E aí, a gente estava falando sobre viver uma vida de santidade. Se esforçar para viver uma vida de santidade. E aí, essa pessoa ensinou essa mesma coisa. Não, mas não é por obra, não é se esforçando para ser santo que você vai alcançar a salvação, porque é o que a gente não merece, é pela graça. E eu falei para ela assim, mas até para a gente se esforçar, é a graça dele, porque sem a graça a gente não conseguiria viver uma vida de santidade. Se a gente vai lá e consegue vencer o pecado, porque foi a graça que Ele nos deu. A graça não é permissão para pecar, a graça é um empoderamento para a gente não viver uma vida em pecado. Graça não é só salvação, graça é o poder do Espírito Santo para que a gente vença todas as dificuldades da vida. E é interessante que a gente sempre cita esse texto. Mas não é por obra, não é por obra, porque eu posso ir lá evangelizar, né? Eu sempre brinco, o Jefferson é o cara que tem 50 ministérios, né? Lá na Rocinha era assim, não sei se é assim ainda aqui. Fazia tudo, subiava e chupava cana ao mesmo tempo. E aí, a pessoa pode falar, mas o cara está fazendo ali, e eu sei da intenção dele, que ele faz por amor ao Senhor, mas não é salvo pelas obras, que não sei o quê. Beleza, mas se a gente lê esse texto, né, com muita atenção, ele fala que nós não somos salvos pelas obras, certo? É dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos o quê? Boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Somos salvos para fazer algo para o Senhor. Então, se a gente é salvo para as obras, a tua vida aqui na terra só tem sentido se você fizer a vontade do Senhor. Se você trabalhar para o Senhor, se a tua vida servir para honrar o Senhor aqui na terra. Porque nós não somos salvos pelas obras. Nada que você faça, subir escada de joelho, tocar, pregar, vai te trazer salvação. Mas porque você é salvo, você entende que agora é a tua missão e você não vai viver aqui na terra sem fazer aquilo que o Senhor manda. Porque nós somos salvos para as obras. E a Raíssa me chamou aqui para falar sobre missão, né? E tem uma frase que o pastor Eberson, né, que é o meu pastor lá da Rocinha, vocês conhecem, claro, ele cita que diz que a minha missão é maior que a minha vida. A minha missão, eu creio que o pastor André também compartilha e entende do que o pastor Eberson fala. A minha missão é maior que a minha vida. Se eu estou aqui na terra, eu estou aqui para realizar aquilo que o Senhor mandou.
Óbvio que eu tenho que cuidar de mim também, eu não posso amar o próximo sem me amar, mas eu preciso entender que o Senhor me colocou aqui, que o Senhor te colocou aqui por uma missão. Você não é um fruto de um aborto mal sucedido, você não é uma gravidez indesejada, você não é um acidente aqui nessa igreja, você é um propósito de Deus. Deus quis você aqui. Sabe por que Ele quis você aqui? Porque Ele te ama, Ele quer te salvar, mas também não foi só por isso, porque se fosse só por isso, você estaria lá no céu com Ele agora. Mas se Ele te deixou aqui nessa terra, é porque tem muita gente lá fora que o Senhor quer te capacitar para ir lá e trazer essas pessoas para cá, para fazer com que essas pessoas também sejam salvas, é compartilhar aquilo que o Senhor fez na tua vida, é ser relevante na tua geração. Então nós não fomos salvos pelas obras, mas para as obras, para fazer algo para o Senhor, para ser útil no reino de Deus. Porque, sinceramente, gente, eu ficaria muito triste de entender. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele é tão Deus quanto Jesus, certo? Vocês entendem isso, que o Espírito Santo é tão Deus quanto Jesus? Ele está aí dentro. Se ele está dentro de você, você já aceitou Jesus na tua vida? Você tem o Espírito Santo dentro de você? Então você tem o maior poder dentro de você. E se você tem o maior poder dentro de você, nada pode te parar. Você pode causar uma arruaça ali fora. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, a gente tem a mente mais inteligente, mais criativa do mundo. Eu estava vendo uma pregação do John Bevere, ele falou, cara, se a gente entende que a gente tem a mente de Cristo, tem a mente mais criativa e é a melhor mente do mundo, é a nossa obrigação se destacar onde a gente estiver. Não se destacar para o nosso nome ser conhecido, não se destacar como algo arrogante, mas é para aquelas pessoas entenderem que existe um espírito dentro de você que faz se destacar. E se destacar não necessariamente você trabalhar de faxina e vai ser o teu cargo de gerência. Pode acontecer, Deus pode fazer, mas talvez lá na faxina tu vai se destacar tanto que as pessoas vão ver Jesus através de um chão que você limpa. Talvez uma ideia que você teve que ninguém pensou, que pensou fora da caixa, e aquela ideia foi o melhor para aquela empresa, é porque você tem a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, gente, o Senhor espera que a gente use essa mente. Se a gente ter esse maior poder e só ficar sentado no banco da igreja, sugando e recebendo, o que a gente está fazendo aqui? Como a gente está vivendo a vida? Paulo fala assim, se a minha esperança em Deus for somente nessa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Então, eu preciso entender que eu vivo para que Ele venha. Jesus vai voltar para você, gente? Você entende que Jesus vai voltar para você? Jesus vai voltar para Batista Recomeço, para Batista Rocinha, mas vai voltar para você individualmente também. Mas sabe, Jesus também vai voltar para aquele cara que está ali fora. Jesus vai voltar para aquele cara que está na boca de fumo também. Mas Ele quer aquele cara também. E sabe quem Ele levantou para ter aquele cara? Sabe quem Ele chamou para ir lá falar desse amor? Eu e você. E dentro de você tem o maior poder, e com certeza você pode conseguir mudar a tua geração, mudar o entorno que está em você, por causa do Espírito Santo. E eu entendo que Deus, Ele tem missões para a igreja, Ele tem algo para nós, como indivíduo. Talvez você já tenha claro na sua missão, seja claro que Deus te chamou para fazer. A Bíblia diz que uns Deus chamou para evangelista, outros profetas, outros apóstolos, e talvez você tenha um chamado especial, seja para dança, seja para tocar, seja para pregar, qualquer coisa. E o Senhor espera que você se mova naquilo que Ele te chamou. Mas o Senhor também tem um chamado genérico para a igreja, tem uma missão para a igreja, né? E uma dessas missões que Deus deu para a igreja é: faça discípulo. Você pode repetir comigo? Faça. Mais uma vez. Amém. Essa é a grande comissão da igreja. Fazer discípulo. Vocês sabem o que é fazer discípulo? O que é discípulo? Discípulo é um aluno. É aquele que aprende com o mestre. O pastor André tem discipulado a igreja, esperando que a gente aprenda com ele e seja mais parecido com Jesus. Então, o Senhor espera que nós, eu e você, façamos discípulos. Olha o que diz lá em Mateus, no capítulo 28, no verso 18 ao 20. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Olha só. Primeiro ele fala: foi-me dada toda a autoridade. Eu recebi todo o poder, o Senhor me deu tudo. Está tudo na minha mão. Eu sou Cristo e eu mando em tudo. Sabe o que eu vou fazer agora com tudo isso que Deus me deu? Vou dar uma ordem para vocês. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Olha só, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus, ele recebe todo o poder
do céu, na terra e no inferno, e depois de falar que tudo foi dado para ele, fala, agora eu estou dando uma missão para a igreja. Façam discípulos. E como é que se faz um discípulo, segundo o que Jesus falou? Ensinando a obedecer. Eu quero focar daqui para baixo, eu quero focar mais a minha mensagem. Ensinando a obedecer. Olha que tremendo. A grande comissão nossa é ide e fazer discípulos. Lá fora, e até nos dias de hoje, fazer discípulo dentro da própria igreja. Eu conversei com o Jefferson uns 10 anos atrás, o Jefferson falou uma coisa para mim muito curiosa, que ele falou, vai chegar um tempo que a gente não vai, além de ter que evangelizar lá fora, a gente vai precisar evangelizar dentro da própria igreja, porque as pessoas vão estar tão fracas espiritualmente, tão superficial na fé, que a gente vai ter que falar de próprio Jesus dentro da própria igreja. E depois de 10 anos, parece que é exatamente isso que tem acontecido, né? Eu estou falando a nível geral, tá, gente? Estou falando Igreja Batista Recomeço, Rocinha, estou especificando a Igreja de Jesus no Brasil, por exemplo. Então, chegaria esse tempo que a gente precisaria fazer discípulos, fazer alunos. E Jesus fala essa coisa muito curiosa, que é como é que se faz discípulos? Ensinando a obedecer. Tem algum professor aqui? Algum professor? Professora, né? É interessante que, por exemplo, se ela vai ensinar lá matemática, você vai botar uma conta no quadro, né? E vai esperar que a pessoa aprenda ali, você vai ensinar o cálculo, vai ensinar tudo, copia isso do quadro, pronto, agora te ensinei matemática. Ensinar matemática é basicamente desse jeito. Ela vai copiar ali no quadro, vai ensinar como se arma as contas lá, e agora você gravou. Mas ensinar a obedecer não é assim. Eu não posso escrever num quadro e falar, obedeça isso, 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 isso. Sabe qual é a melhor forma de ensinar a obedecer, gente? É fazendo. É o nosso modelo. Olha só o que ele fala. Ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Como é que ensina as pessoas a obedecer o que ele ordenou? Obedecendo o que ele ordenou. É sobre a pessoa olhar para você e ver Jesus na tua vida e querer imitar essa conduta. Entender que você é um homem, uma mulher de Deus e falar, eis aí alguém que eu quero fazer igual. Eis aí alguém que realmente vive aquilo que Jesus ensinou. Como é que Jesus ensinou? Com exemplo. Ele falou o que tem que fazer, mas ele fez também. E as pessoas simplesmente olhavam o que ele fazia e copiavam. E aí você pode falar, mas é muito difícil, mas Jesus era Jesus. Mas o mesmo Espírito que estava em Jesus é o mesmo Espírito que está em você. Então, se ele foi capaz, você e eu também somos capazes, porque dentro de nós tem aquele que nos capacita. Então, a grande comissão é ensinar as pessoas a obedecer o que eu ordenei. Mas, como é que a gente pode ensinar as pessoas se a gente não também aprende? Como é que a gente pode pregar a Bíblia para as pessoas até com a vida, se a gente também não lê, não sabe o que o Senhor está falando? Temos sido uma geração que é muito fraca na Bíblia, que é muito fraca na palavra, que não abre mais a Bíblia em casa, que não estuda mais a Bíblia, que simplesmente vem num culto e é bom, é benção. Eu sei que palavras incríveis saem daqui do púlpito, mas uma vez eu lembro que o pastor André falou assim, gente, lê a Bíblia em casa, busque o Senhor em casa, porque vai chegar um tempo que só quarta e domingo não vai ser suficiente, porque você precisa de pão só quarta e domingo, você precisa de água só quarta e domingo, você precisa todos os dias. E como é que a gente pode imitar alguém que a gente não conhece? A fé vem pelo... E ouvir o quê? A palavra de Deus. Como é que vai gerar fé no nosso coração se a gente não lê? Como é que a gente vai conhecer o que Jesus fez se a gente não sabe o que ele fez? Como é que a gente vai imitar o caráter dele se a gente nem sabe como é que é o caráter dele? E a maneira de conhecê-lo é através da Bíblia. Você pode ficar orando 1 hora, você não vai conhecer. Agora, se você abrir a palavra, ver o que ele deixou ali, que ele inspirou homens a escrever, aí sim a gente se torna parecido com ele, porque a gente vai praticar aquilo que ele ensinou. É através da palavra. Através de uma vida de Bíblia, através de uma vida entendendo o que o Senhor está falando com a gente, aí sim a gente pode ser apto para ensinar. Gente, o Senhor está pedindo referências no nosso meio. Eu escrevi ali no quadro, né, o que eu espero, né, eu esqueci a frase ali, mas eu escrevi ali, eu quero ser referência na minha geração. Eu não me conformo em ter o maior poder dentro de mim e simplesmente passar por essa vida. Meu pai, ele morreu com 54 anos. Vítima de droga e de bebida. E o pior exemplo da vida de se viver era a vida do meu pai. Meu pai, ele só passou por essa vida, só deu trabalho, nunca ajudou ninguém, nunca fez nada por ninguém. Internei ele em 8 clínicas de reabilitação. Foi a primeira vez que ele se internou que eu me converti, que eu fui parar lá na Igreja Batista, que ele se internou numa clínica que era conveniada lá, do Roberto. E acho que o Senhor queria me ganhar, por isso que permitiu que meu pai fosse para lá. Meu pai se internou em 8 clínicas e nunca quis melhorar.
sempre voltando para beber, se internando, voltando, se internando. Morreu com câncer e nunca fez diferença na vida de ninguém. E eu falei para o Senhor, Senhor, não admito só passar por essa vida. Eu tenho a palavra, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a graça de Deus na minha vida, o maior poder, o mínimo que eu posso fazer é o dia que eu estiver lá no meu morrer, se o Senhor me permitir ver lá o meu enterro, as pessoas falarem, esse foi um homem de Deus, esse foi uma referência, aprendi com ele, cresci, essa pessoa me ajudou naquele momento, essa pessoa me deu uma palavra, eu pude aprender um pouco de como ela vivia. Gente, um legado, nós podemos deixar um legado aqui nessa terra. Vocês jovens aí que têm menos de 18 anos, meu Deus, como é que vocês vão estar daqui a 10 anos? Vocês são o futuro da igreja. Como vai estar a igreja daqui a 10 anos? Como vai estar a igreja daqui a 30 anos? Vai ser uma igreja apaixonada por Bíblia? Ou vai ser uma igreja apaixonada por Instagram? Vai ser uma igreja apaixonada por Jesus? Ou vai ser uma igreja apaixonada por TikTok? Gente, Jesus está voltando. A esquetezinha aqui, né? Nunca volta, né? Já 2000 anos e sempre nunca volta. A Bíblia diz que quando ele voltar, ele vai vir como um ladrão. Ninguém vai saber o dia e a hora, vai ser surpresa. Por isso ele fala, mantenha a chama acesa, mantenha a tua lamparina acesa, leve estoque para não acabar, para ir até o final da tua vida apaixonado por Jesus. E quando Jesus voltar, você falar, Senhor, eu vivi aqui nessa terra intensamente contigo. Te amei, me santifiquei, mergulhei, mas não só isso, fiz a diferença lá fora, mudei vidas lá fora através do Espírito Santo, fui referência para as pessoas. Você é referência para as pessoas, queridos? As pessoas te procuram falando, quero que você ore por mim, quero que você bote a mão na minha cabeça, quero que você me dê uma palavra, ou simplesmente você pode ser aquela pessoa que fala assim, ser crente como ele? Ser crente como ela? Não. Hoje eu estou evangelizando uma pessoa, lá no restaurante que eu levo meus turistas lá, e aí na descida eu vi a menina que eu estou evangelizando resmungando. O fulano se esconde atrás da Bíblia. Para ser crente assim, eu prefiro não ser. Eu falei com ela, você não tem que ser crente assim, você pode ser diferente, né? Mas me deu uma tristeza de saber que algum irmão deu um testemunho errado para que ela pudesse estar falando aquilo. E estamos vendo uma geração, principalmente esse ano. Cara, como a gente tem visto escândalos dentro da igreja esse ano. Quantos no meio de liderança, de pastores, de líderes caindo, sabe, envergonhando. A gente sabe que o ser humano, sim, precisa de ajuda, o ser humano é frágil, mas o maior poder também está disponível para eles. E por que não acessou esse poder para se manter firme? Por que não pediu ajuda? Eu falei aqui, eu só estou vivo hoje no Evangelho porque eu pedi ajuda, porque eu não caminhei sozinho, porque eu sei que eu tenho o Espírito Santo, mas o Senhor também deixou pessoas cheias do Espírito Santo, que vai usar esse Espírito Santo que está nela para me ajudar, para eu ver o quanto eu sou fraco, o quanto eu sou pequeno, o quanto eu sou dependente de meus irmãos, da minha família, da minha esposa. Então, gente, o Senhor está me chamando e te chamando para fazer a diferença na tua geração. A gente não pode mais brincar de ser crente, porque Jesus está voltando, o mundo está cada vez pior. Tem uma frase que eu li na Bíblia, e essa frase me assusta muito, que Jesus fala assim, quando o Filho do Homem voltar, será que ele encontrará fé na terra? Assim, é uma pergunta muito forte, gente, porque talvez encontre uma quantidade boa, mas pelo fato dele falar isso, talvez vai ser muito menos do que ele esperaria ter. Vai ter um remanescente, vai ter uma galera que não se dobra, mas ele esperaria muito e muito mais. E parece que cada ano que passa a igreja cresce mais no Brasil. Então, que matemática é essa? Cresce um monte de número de crentes, mas quando Jesus voltar não vai ter tanta fé assim. Será que é porque os números, na verdade, não estão batendo com a vida em Deus de verdade? Será que a gente está lotando tanto igreja, mas no fundo, quando passar a peneira, vai sobrar muito pouco aqueles que amam Jesus de todo o coração? Aqueles que têm a Bíblia como manual de fé? Aqueles que todo dia separam um momento para falar com Deus? Ou será que a gente é daqueles que só abre a Bíblia uma vez por semana? Só ora uma vez por semana? Jesus só precisa de ti uma vez por semana. Só preciso de ti naquele dia. Ou quando eu estou com um problema. Ou será que a gente é tão apaixonado por Ele que a gente quer conhecer Ele a cada dia? A gente já leu 10 vezes aquele versículo, a gente vai ler a 11ª vez, porque Deus vai falar diferente pela 11ª vez. Mas eu sou apaixonado por esse livro, porque esse livro é o que me faz conhecer Jesus e vai me transformar. Então a gente está vivendo nessa geração que a gente precisa cada vez mais dos verdadeiros filhos de Deus que se manifestem para mudar essa geração. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 1 ao 5, diz assim, saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Sabe quem falou isso aqui? Apóstolo Paulo. Nos últimos dias haverá tempos difíceis. Quem falou isso, gente?
já foi apedrejado. Quem falou isso já foi perseguido. Quem falou isso já tomou várias chicotadas de ponta de osso. Quem falou sobre isso já quase morreu várias vezes. Quem falou sobre isso morreu decapitado. Foi perseguido, perseguido, perseguido. Então imagina você estar num ambiente de perseguição. As pessoas estão querendo te matar o tempo inteiro. De vez em quando te capturam, te prendem, te batem, te chicoteiam, te apedrejam. Você vai falar, nossa, que tempos terríveis, não é? Que tempos terríveis. Só perseguição, perseguição, não tem refresco. Os religiosos, o mundo lá fora só batendo na gente. Tempos difíceis. Mas Paulo não estava falando daquele tempo. Ele estava falando dos dias de hoje. Ele falou, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Então não era naquele momento presente, era depois. Então, o que faz Paulo dizer, diante do contexto que ele vivia lá, de tanta perseguição, falar que nos últimos dias haveriam dias difíceis? Sinal que por mais perseguição que ele passasse, estava tranquilo, dava para se viver. Mas ele falou, vai chegar um tempo que vai ser difícil. E o que seria essa dificuldade? Perseguição, tortura, apedrejamento? Olha o que ele fala que seria. Por quê? Olha só, ele responde a pergunta lá. Haverá dias difíceis? Por que haverá dias difíceis? As pessoas só amarão a si mesmos e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosos. Zombarão de Deus. Desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fiquem longe dessa gente. Então Paulo está dizendo que os tempos difíceis vai ser esse. Será que esses tempos aqui que ele está falando não é o dia de hoje? Será que o ser humano não está desse jeito hoje? Será que dentro da igreja também não está desse jeito? Porque ele fala lá, arrogante, né, desobediente aos pais, tudo isso se aplica lá fora. Sim, o ímpio pode ser isso. Mas religioso na aparência, está falando, ó, daqui de dentro. Está falando de nós, está falando do povo de Deus, que tem uma aparência de santidade, bota uma camisa de igreja, bota uma Bíblia de igreja, mas rejeitarão o poder capaz de dar a verdadeira devoção. O que a gente estava falando no começo? A graça que te capacita de viver em santidade. As pessoas simplesmente vão dizer, eu não quero essa graça, eu quero o prazer, eu quero mergulhar. Pastor não está vendo, minha mãe não está aqui, meu pai não está aqui, a casa está sozinha, então eu vou mergulhar. Aí no domingo, oh Deus, eu te amo, oh Deus, tu é meu tudo, oh Deus. Mas quando está lá no oculto, quando ninguém está vendo, aparência de santidade, aparência de religião, mas no fundo está negando o verdadeiro poder que pode transformar e pode fazer vencer aquela tentação. Então Paulo estava dizendo que os dias terríveis seriam esses dias de hoje, e é por isso, queridos, que mais do que nunca, nós precisamos da graça e do poder de Deus para poder ser referência para essa geração. Seremos nós aqueles que vai escandalizar o nome de Jesus lá fora? Que vai ser aqueles que falam, ser crente igual esse, eu não quero? Ou vai ser aqueles que vão falar, eu vou na igreja, porque eu vi que você é alguém fiel? Há uns anos atrás, eu sempre gosto de contar esse testemunho, porque como isso me edificou, como isso mexeu com a minha fé. Eu trabalhava num lugar, eu era recém-convertido. Eu fui trabalhar num lugar de limpeza, nesse lugar assim, só tinha gente promíscua, falava um monte de besteira. Eu tinha 19 anos na época. Eu era entrando na fase adulta, quando eu me converti. E aí, eu trabalhava de limpeza, aí tinha um lugar da lixeira e caía os lixos dos apartamentos, né, ali. Aí, de repente, caiu uma revista, aquelas revistas antigas, não é do tempo de vocês não, né? Vocês não são do tempo da revista não, agora tudo é internet, né? Aquelas revistas maldosas, e todos os faxineiros ali olhando, aí de repente eu cheguei lá, aí eles chegando falando assim, a hora que eles falam, aí irmão, me chama logo de irmão, aí irmão, aí olha aqui com a gente, maneira que é a revista. Eu falei, cara, eu não preciso disso. Ah, fala sério, cara, deixa de ser careta, eu não preciso disso. Pô, esse irmão não faz nada, esse irmão é mó careta, que não sei o quê. Eu peguei e fui embora. Aí passou um dia, passou. O cara que me ofereceu ler, ele era afastado da igreja, ele era crente, e era o que mais estava se debulhando lá naquela revista. E ele foi e falou isso comigo. Um tempo depois, e ele era um cara que traía muito a esposa dele, ele foi traído pela esposa, a esposa largou ele e trocou ele por outro cara, e ele ficou muito mal, e lá no trabalho, assim, o pessoal não perdoava, e aí o irmão dele trabalhava, o irmão dele espalhou fofoca para todo mundo. Cara, aquele cara, ele foi um mês, todos os dias zoado,
seu corno, seu não sei, todo dia. Aquele cara já estava mal, ele ficava muito pior. Chegou uma época que ele chegava mais tarde no trabalho, porque todo mundo já estava trabalhando, e ele esperava todo mundo ir embora para ele tomar banho para ele ir embora. Ele saía mais tarde que todo mundo. Aí teve um dia que o Espírito Santo me incomodou, eu falei, vou falar de Jesus para esse cara. E aí eu gostava de sair cedo, eu era o primeiro a sair, gostava de ficar lá no trabalho, falei, eu vou ficar mais tarde. E fiquei. Quando ele chegou, ele me viu, tomou um susto, né, achou que eu seria aquele que ia zoar. Falei, cara, Paulo, o nome dele. Falei, Paulo, eu sei que você está passando por esse momento, cara, mas deixa eu orar por você. Cara, eu sei que, por mais que você possa ter errado lá com a tua esposa, eu imagino que uma família é sempre complicado, né? Um racha, um problema, eu entendo a tua dor, e falei que ia orar por ele. Aí, no dia seguinte, ele chegou, atrasado, e ele tinha pedido a dona lá do prédio para não trabalhar mais, para mandar ele embora, que ele já não estava mais aguentando. E aí, ele entrou lá, de roupa normal, eu estava lá na lixeira, ele me chamou, Gilmar, vem cá. E aí, me chamou para a escada, assim, ele falou, faz uma oração por mim. Bota a mão na minha cabeça. E aí eu orei por ele, fiz uma oração, pedi para o Senhor restaurar a família dele. Ele falou assim, eu já falei com a síndica, eu vou ficar 1 mês aqui só mais trabalhando, estou de aviso prévio. Eu só pego na vassoura, eu só começo a trabalhar quando você botar a mão na minha cabeça. Eu não começo a trabalhar sem você botar a mão. O Espírito Santo falou assim para mim, se você tivesse lido aquela revista, você não poderia fazer isso agora. Porque ele viu Jesus em você e agora sim você tem credibilidade. Não sei se ele voltou para Jesus, não sei como está a vida dele, mas o Espírito Santo me deu essa experiência naquele dia, que eu pude ser fiel até o final e aquela pessoa viu credibilidade em mim e falou, esse pode orar por mim. Esse aí, porque, gente, o crente verdadeiro é revelado quando a outra pessoa está mal. Ela vai te zoar, ela vai fazer chacota, mas quando você se permanece firme, quando tiver problema lá, quem ela vai lembrar? Do crente fiel. Você acha que ela vai pedir oração para aqueles que vivem um mau testemunho? Para aquele que vive uma vida errada? Vai pedir para aquele que realmente ela entende que essa pessoa tem uma palavra para ela. Essa pessoa vive uma vida de exemplo, e essa vida de exemplo inspira aquela pessoa a dizer, eu quero o teu Deus, eu quero o teu Jesus, eu quero viver essa vida aí, porque eu sei que essa vida aí financeiramente pode não ser a melhor, mas eu vejo uma paz e uma alegria dentro do teu coração, sem você precisar daquilo que eu preciso para se satisfazer. Você consegue se satisfazer com isso, então eu quero me satisfazer com isso também. E aí você fala, vem comigo, porque esse Jesus ele pode fazer isso na tua vida também. Então, gente, o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que de verdade amam o Senhor de todo o coração e vivem uma vida de santidade até que Ele venha. Pessoas que vivem na expectativa que Ele vem, porque Paulo também fala, se ninguém espera mais a volta de Jesus, comamos, bebamos, morreremos, acabou a vida. Mas se a gente entende que Ele está voltando, então a gente vai viver uma vida que agrada a Ele, que glorifica a Ele, porque quando chegar naquele dia você vai falar, Senhor, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé, eu fui fiel até o final, tive altos e baixos, tive problemas, às vezes até caí, errei, mas eu não me dobrei àquela situação, pedi ajuda, me levantei e hoje eu estou de pé para receber a minha coroa, para viver para Ti toda a eternidade. Gente, eu não consigo passar pela minha cabeça que a gente diz que ama a volta de Jesus, mas a gente não se relaciona com o Senhor. Como é que a gente quer que uma pessoa venha se a gente não se relaciona com ela? Como é que a gente quer ter saudade de alguém que a gente nem se relaciona? A gente só quer que alguém venha, a gente só quer ver aquela pessoa que a gente ama demais e quer estar perto dela. Agora, se a gente não vive uma vida aqui na terra que o agrade, de oração, de palavra, de comunhão, o que a gente vai fazer lá no céu, que vai ter isso 24 horas? Se nem um tempinho aqui a gente reserva para Ele, será que você quer ir? Será que Deus vai falar, pô, mas nem me buscava na terra, fazia nada lá, ia para a igreja, dava uma enganada lá, mas em casa era outra pessoa, não me buscava, não tinha sede por mim, e agora tu quer ir para o céu? Agora tu quer viver comigo aqui? Lá quando era um ensaio, tu não quis ensaiar, agora tu quer, não quis ir para os ensaios, agora quer subir no púlpito e já tocar aqui? Qual é? Que é isso? Não, Jesus vai buscar aqueles que amam Ele aqui nessa terra, Jesus vai buscar aqueles que amam Ele acima de tudo, Jesus vai buscar aqueles que amam Ele independente das circunstâncias, Jesus vai buscar aqueles que amam Ele mesmo com as ofertas de Satanás aqui na nossa mesa. Gente, você pode ser influência na tua escola, você pode ser aquelas pessoas que aquele garoto está com problema com o pai e com a mãe e quer uma oração e quer Jesus, é você que ele vai te procurar. Ah, mas eu sou novo demais, eu sou adolescente. Eu ainda não fiz esse estudo a fundo, mas eu estava vendo alguns teólogos falando que provavelmente, né, não vou afirmar nada, provavelmente os discípulos, apóstolos, Pedro, Tiago e João, só Pedro era mais velho, o resto era tudo abaixo de 20 anos.
Se talvez isso não seja uma verdade, eu garanto que eles não eram mais velhos que Jesus, não tinham mais de 30. Isso com certeza não. Mas pode ser que eles tinham menos de 20 anos. E aqueles caras, mesmo pré-adolescentes, Pedro, Tiago e João, eles tinham um empreendimento. Eles tinham uma empresa de pesca. E aquele Jesus só olhou para eles e falou: me segue. Eles largaram tudo para seguir aquele cara, porque ele deve ter pensado: esse cara vale a pena. E eu vou viver para ele todos os dias da minha vida. Para mim, o mais importante não é a quantidade de peixe que eu vou ganhar, é o quanto eu vou aprender desse cara aqui, porque ele é Deus. E eu vou andar do lado do Senhor toda a minha vida. E é isso que o Senhor está esperando de mim e de você. Andar com Ele, e aí as pessoas vão ver lá fora, e a gente começa a discipular eles pela vida. E por último, fique firme até que Ele venha. Você pode repetir comigo? Mais uma vez. Amém. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, do verso 8 a 11, a palavra de Deus diz assim: sei de tudo o que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecer que eu amo você, porque obedeceu a minha ordem para perseverar. Eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então é uma igreja que Jesus elogia. Ele fala: você tem pouca força, mas você consegue resistir. Com essa pouca força humana que você tem, você me ama e se apega a mim, e a minha força te preserva no dia do juízo. E aí ele fala no final: apegue-se ao que você tem. Apegue-se. Sabe o que você tem, gente? O Espírito Santo. O maior tesouro do universo está dentro de você. O maior poder está dentro de você. Apegue-se a Ele, que Ele seja o teu melhor amigo de verdade. Pede ajuda na hora da provação, pede ajuda na hora da tentação, pede ajuda para passar na prova, desde que você estude também, pede ajuda numa direção para o relacionamento. Faça as coisas com o teu melhor amigo, apegue-se a ele, ao que você tem, e aí, se você se apegar, ninguém vai tomar a tua coroa, ninguém vai roubar a tua identidade, ninguém vai roubar a tua autoridade, e a tua vida vai ser relevante aqui nessa terra. As pessoas vão olhar para você e vão ver: esse e essa tem Jesus. Esse e essa são filhos de Deus. Esse e essa tem algo diferente, tem algo especial. Sabe que algo especial é esse? Nós apegamos ao Espírito Santo, vivemos uma vida de relacionamento com Ele, e aí por isso Ele vai nos preservar do grande dia mau, e um dia Ele vai voltar, vai nos abraçar, a gente vai morar com Ele, mas enquanto Ele não vem, Ele pede: se apegue a mim, e eu vou te fazer resistir. E aí vai ter aquele dia, quando tiver com pouca força, fala: Senhor, já está indo embora, pronto, agora eu cheguei. Agora cheguei, cavalgando sobre os montes, reinando, e agora eu vou te proteger, e agora nada mais vai impedir o nosso relacionamento, que vai ser para sempre. Ali não vai mais haver dor, não vai haver mais choro, não vai haver mais pranto, e agora a gente vai viver uma vida de vitória para sempre. Mas enquanto esse dia não chega, viva para mim, viva para Ele, até que Ele venha. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus? Amém, glória a Deus. Feche teus olhos, amém? Feche teus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria te fazer um convite. Você que sente que a tua vida espiritual não está muito boa. Você que entende que precisa ser mais, que precisa ser referência na tua geração, na tua escola, no teu trabalho, que precisa se apegar mais ao Senhor, que precisa se apegar mais à palavra de Deus, que precisa resistir às tentações, que está fraco, que não está acessando essa graça que Deus te colocou à tua disposição. Eu queria que você que entende que precisa de mais de Deus, precisa se apegar mais com o Senhor, colocasse a mão no teu coração, amém? Você que precisa, coloca a mão no teu coração. Você que entende: olha, está difícil vencer o pecado, está difícil vencer a mim mesmo, eu não estou conseguindo ser uma referência, eu não estou conseguindo ser um cristão que o Senhor gostaria que eu fosse, mas eu quero ser esse cristão, eu quero ser essa referência, eu quero amar Jesus de todo o coração, eu quero que o Senhor seja tudo na minha vida, e quando as pessoas olharem para mim, elas vejam o Senhor na minha vida. Feche teus olhos, fala com o Senhor, você que botou a mão no seu coração.
Você que botou a mão no seu coração, continua de olho fechado. Queria pedir para alguns homens de Deus, mulheres de Deus, orar por essas pessoas que botaram a mão no coração, amém? Ora por eles, ajuda eles aí em oração, seja parceiro dele e dela. Fala aí, clama ao Senhor para que o Senhor possa trazer transformação, para que o Senhor possa trazer crescimento na vida delas, em nome de Jesus. Senhor, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado porque a humanidade estava perdida, Senhor, e um dia Tu abriu mão da Tua glória e se fez homem. A Bíblia diz que o Senhor se humilhou a si mesmo, sendo escravo, indo até a morte de cruz, para poder dar vida para nós. O Senhor foi cuspido, foi rejeitado e ainda morreu. Como pode Deus morrer? Como pode Deus se tornar um mero humano? Mas por amor de nós o Senhor fez isso, Pai. Por amor de nós o Senhor veio. E o Senhor veio e nos trouxe salvação, abriu o caminho para nós. E quando o Senhor abriu o caminho para nós, o Senhor disse: eu preciso voltar para o Pai. Mas eu vou voltar para vocês. Mas enquanto eu não volto, eu deixarei outro Consolador. Senhor, Tu não deixou um anestesista, Tu deixou um Consolador. Porque o anestesista, ele maqueia a dor, mas o Consolador sabe que vai doer, mas está ali do nosso lado nos abraçando, está ali do nosso lado enxugando a lágrima, está ali do nosso lado nos sustentando, está ali nos fortalecendo para que a gente viva o propósito do Senhor aqui na terra. E o Senhor colocou o maior poder dentro de nós, que é o Espírito Santo. Espírito Santo, Tu que habita em cada um de nós, eu te peço, transforma a nossa vida, nos eleva a um patamar espiritual maior, nos faz ser cheio da Tua presença, Senhor. Ser cheio de Ti não é necessariamente rodopiar, não é necessariamente falar um monte de língua estranha, também é, mas ser cheio do Espírito Santo é chegar lá fora e as pessoas olharem pra gente e falar: eu quero receber a oração de você, eu gosto de estar perto de você, eu quero ouvir o que você tem para dizer, eu quero imitar a Tua conduta e eu quero seguir o Teu Deus. Faz isso em nós, Senhor. Transforma, Senhor, Espírito Santo. Faz de nós uma geração que vive para a Tua volta. Faz de nós uma geração que não vive só aqui para a terra, de conquistar, de ganhar dinheiro, de investir, de ser rico. Tu falou, Senhor, seja rico para com Deus. Não ajunte tesouro aqui, porque a traça corrói, o ladrão rouba, mas ajunta lá, cresce lá, conheça lá. Senhor, às vezes a gente sabe de um monte de coisa, da escalação do Flamengo, a gente sabe do capítulo da série, da novela, a gente maratona a série, mas a gente não conhece nem os apóstolos da Bíblia, a gente nem conhece os mistérios do céu. E a Tua palavra diz que nós somos cidadãos de lá, e se nós somos cidadãos de lá, nossa cabeça tem que estar mais lá do que cá. Não que a gente não vá planejar, não que a gente não vá querer crescer aqui, mas sabendo que um dia isso vai acabar e eu vou viver até que Ele venha, na expectativa de morar com Ele. Por isso, enquanto o Senhor não volta, faz de nós uma potência para ganhar essa geração para Ti, para fazer discípulos Teus, para que as pessoas olhem para a igreja e falem: essa igreja, a Recomeço, existem pessoas que amam Jesus, existem pessoas que imitam Jesus, que vivem um estilo diferente do mundo, onde até muitas igrejas, e por isso eu também quero viver. Eu vou entrar naquelas portas, que quando entrar ali, eu vou ser abraçado, eu vou ser amado, eu vou aprender quem é Jesus, não só de teoria, mas na prática, e eu também vou me parecer com Jesus, e vou mudar a minha geração. Começa por nós, Senhor. Começa com esses jovens aqui, Senhor. Começa com essa conferência, Senhor, para que nós vivamos na expectativa do Senhor, vivamos em santidade até que Ele venha, até que Tu venha, Senhor, em nome